Olá, pessoal. Eu me chamo Natália Barbosa e vou ministrar para vocês o curso de Percepção e Processamento de Informações. A informação é caracterizada como a transferência de energia contendo algum significado em dada situação. Essa informação ela pode ser uma luz que acende e apaga, um ponteiro que se move, como num relógio, uma sirene que toca. Todos esses exemplos transmitem informações. O ser humano e o ambiente, que é composto por outras pessoas, máquinas e seres vivos, continuamente trocam informação, seja recebendo ou transmitindo. A informação captada ela é conduzida ao sistema nervoso central, onde ocorre a decisão. A comunicação ela só ocorre quando o receptor recebe e interpreta corretamente a mensagem que a fonte desejava transmitir. Muitas vezes ela é armazenada na memória para futuras decisões. Porém, qual que é o papel da ergonomia no estudo de percepção e processamento de informações? Além do mais, por que a ergonomia está interessada em entender como isso funciona? Bom, a ergonomia moderna, ela estuda esses sistemas, que é a predominância dos aspectos sensoriais na percepção e processamento de informações e de tomada de decisões. Isso vai envolver, né, esse processo envolve a captação de informação, que é pela percepção, o armazenamento, que se dá na memória, e o seu uso no trabalho, por meio das decisões. Por isso a ergonomia estuda essa área, esse campo, porque ele impacta diretamente nas decisões do trabalho. Recentemente, desde a década de 80, a automação e a robotização no trabalho, ela vem crescendo cada vez mais. Essas máquinas, elas precisam dos seres humanos para fazer algumas coisas que elas não conseguem fazer. Por isso, a ergonomia ela passou a estudar os aspectos cognitivos das interações entre as pessoas e o sistema de trabalho, como eu disse, para realizar projetos de máquinas mais eficazes. Então, o desempenho desses sistemas modernos ele depende mais da percepção humana para a captação de informações e tomada de decisões, além das comunicações entre as pessoas no trabalho. Ok, mas como que acontece essa captação da informação? Qual é o processo? A princípio, a gente tem a sensação e a percepção. Elas são etapas de um mesmo fenômeno que envolve a captação de um estímulo ambiental, transformando em cognição. Então, a sensação ela é um processo biológico de captação de energia ambiental. Ela é captada por células nervosas dos órgãos sensoriais sob diversas formas. Pode ser sobre luz, sobre calor. E essa energia captada ela é convertida em um impulso eletroquímico que se transmite ao sistema nervoso central, onde pode ou não ser processado. Vai depender da gente entender essa sensação, certo? Às vezes a gente vive muitas coisas no automático e sente algo sem de fato perceber. Então, por exemplo, se você colocar a sua mão sobre uma fogueira, você vai sentir o calor, certo? Então, essa é a sensação do quente. O seu corpo, por meio do tato, vai ter a sensação do calor. Então, para ver a sensação, é necessário que o estímulo ambiental esteja dentro de um limite, que é chamado limiar. Quanto mais intenso for o estímulo, mais facilmente ele é detectado. Se ele for muito fraco, a gente não vai sentir. Porém, se o estímulo ele for acima do limiar, então a sensação ela passa a ser dolorosa. Então, cada tipo de impulso que é captado pela sensação é transmitido a uma área específica do sistema nervoso central, ou seja, onde o cérebro processa impulsos visuais, não vai receber impulsos auditivos, são áreas diferentes. Depois da sensação, a gente tem a percepção. Primeiro a gente sente, para depois perceber. Então, a percepção é resultado do processamento do estímulo sensorial. Você colocou a sua mão em cima da fogueira, você sentiu o calor e percebeu que estava quente. Então, a percepção ela dá um significado à sensação. Os estímulos recebidos eles são organizados e integrados em informações significativas sobre o ambiente. Nesse processo, a memória é ativada para converter as sensações
em significado. Se você desconhece o que é calor, o que é frio, como é que você vai atribuir significado à sensação da sua mão em cima da fogueira? Por exemplo, para ficar mais claro, eu trouxe aqui um alfabeto. Esse alfabeto é o alfabeto russo. Nós somos brasileiros, então eu acredito que a maioria de nós aqui, ou ninguém, sabe ler em russo. Nós somos analfabetos nesse idioma, certo? Como é que funciona o processo, a percepção para você ler alguma coisa? Para a gente ler um texto, as letras impressas no papel são convertidas em sensações pelas células fotossensíveis dos olhos. Esses estímulos são conduzidos pelo nervo óptico até o lobo occipital do cérebro, onde são decifrados com o uso da memória. Então, nós somos alfabetizados em português e por a gente conhecer, a gente ter na memória o significado das letras e da junção das palavras, a gente consegue ler, por exemplo, o que está escrito nesse slide. Como nós não sabemos ler em russo, nós não somos alfabetizados em russo, nós não temos na nossa memória o que significa cada símbolo desse. Então, a nossa memória, ao ler esse alfabeto, a gente não consegue decifrar o que ele significa. A gente não consegue decifrar o significado das letras desse alfabeto, né? Visto que nós não temos um padrão prévio armazenado na memória. Apesar da gente conseguir sentir o que está escrito, né, por meio da citação que a luz causa aos nossos olhos, perceber que aqui tem algo escrito, nós não conseguimos processar a informação, porque nós não sabemos o que ela significa. E com isso nós temos a memória humana. A memória, ela está relacionada com as transformações das sinapses da estrutura neural do cérebro, armazenando as informações. Essas informações são captadas, processadas, filtradas e armazenadas. Nós temos a memória de curta duração, que é a MCD, e a memória de longa duração, que é a MLD. A memória de curta duração, ela retém a informação por períodos extremamente curtos, de 5 a 30 segundos apenas. E ela funciona como circuitos autorregenerativos que ligam e desligam. Esse circuito ele é afetado pelo tempo e pela sobrecarga. Então imagina que você está recebendo informação, está recebendo estímulo, sinais, e seu circuito ligou. Passou de 30 segundos, o seu circuito desliga e você esquece o que você acabou de perceber. Vamos supor que seu circuito ligou novamente, mas a sua memória de curta duração ficou sobrecarregada. A gente diz que ela fica sobrecarregada acima de 7 unidades de MCD. Então ela ficou sobrecarregada, ela vai desligar novamente. A memória de longa duração, que é a MLD, ela consegue reter informação por um tempo maior. Ela retém por anos. E ela trabalha por meio de modificações na estrutura da célula nervosa, através do caráter associativo, ou seja, as informações são melhores fixadas quando se conectam a uma rede neural já existente no cérebro. Ela vai construindo essa rede neural e por isso ela trabalha de uma forma mais lenta, né? Como está escrito no slide. As novas inclusões são de uma forma mais lenta, porque ela vai construindo essa rede neural. Então, por exemplo, nós aprendemos matemática desde pequenos e depois entramos para a faculdade de engenharia. É mais fácil a gente aprender a integrar, derivar e aplicar limite quando a gente conhece as operações mais básicas, que é somar, dividir e multiplicar, certo? Então, essa rede neural que já estava preparada na nossa mente facilitou o aprendizado de uma matemática mais avançada. Temos diferenças principais entre a MCD e a MLD. Então, a capacidade de armazenamento da MCD é de 7, mais ou menos 2 itens. Então, ela vai de 5 a 9 itens. A da memória de longa duração é grande, são anos. Como eu falei, o tempo de retenção da memória de curta duração é de 5 a 30 segundos por anos. A codificação da memória de curta duração é fonética. Então, palavras com som parecido, por exemplo, som, tom, dom, são palavras que vão se confundir facilmente. E a forma de codificação
da memória de longa duração é a semântica. Então, ela cria todo um contexto. Por exemplo, você conhece 3 irmãos e os 3 têm profissões diferentes. Você sabe a profissão dos 3, mas é possível que você confunda entre eles. E existe a perda de informação da memória de curta duração por conta da concorrência de outros sinais. A gente recebe sinais o tempo todo, diversos tipos de estímulo, e eles vão sobrecarregando a nossa memória de curta duração. E a memória de longa duração, a gente pode esquecer das coisas, né? A gente perde essa informação pela dificuldade de relembrar, e podem ser por motivos distintos, pode ser por velhice, traumas e por aí vai. Então, de acordo com Wickens, no ano de 92, a gente tem esse modelo de processamento humano de informações. Primeiro, a gente recebe um estímulo, então a gente vai sentir esse estímulo, ou seja, a mão em cima da fogueira. A gente sentiu o calor, percebeu que estava quente. Nisso a gente toma uma decisão, que é retirar a mão dali, que produz essa resposta, retirar a mão de cima da fogueira. E nisso a nossa memória de curta duração e memória de longa duração vão trabalhando em conjunto com aquilo que a gente já conhece e com o sinal que a gente recebeu imediatamente. O esquecimento é a incapacidade de recuperar informações memorizadas. Como eu falei, seja por sobrecarga na MCD, quando você está recebendo muita informação, seja por velhice, seja por traumas. E existem erros de memorização que são mais comuns. Nós temos o erro de transposição, que é quando 2 ou mais dígitos têm as suas posições trocadas, por exemplo, 67,85 no lugar de 68,75. Então, os dígitos 7 e 8 trocaram de lugar. Temos erro de substituição, que ocorre quando um conjunto diferente é lembrado no lugar daquele que é o correto. Exemplo, 81,63 no lugar de 84,65. Temos o erro de conservação, que é quando um algarismo que apareceu anteriormente repete-se indevidamente. Por exemplo, 25,519 no lugar de 25,619. A gente repetiu o algarismo 5 mais de uma vez. E temos o erro de omissão, que ocorre quando se esquece um elemento de uma sequência, produzindo um espaço em branco. Isso então, eu acredito que seja o erro que a gente consegue se familiarizar bastante quando a gente vai anotar alguma coisa, mas, quer dizer, a gente quer anotar alguma coisa, mas não tem um papel ali em mão. Então a gente fica repetindo aquele número várias vezes na nossa cabeça. E quando a gente vai anotar, a gente esquece justamente de umzinho só. Esse é o erro de omissão. Bom, a gente aprendeu que armazenamos as informações da MCD, mas que ela é sobrecarregada facilmente e que a gente acaba perdendo essas informações. Então, como aperfeiçoá-la? Como fazer com que essas informações durem mais tempo? Principalmente porque a MCD, apesar dela ela ter uma capacidade pequena e ser rapidamente perecível, ela tem um papel fundamental na ergonomia, porque é através dela que as instruções são convertidas em ação. Então, como aperfeiçoá-la? A gente pode fazer agrupamentos. A gente aumenta a capacidade da MCD, pois cada grupo ocupa apenas uma posição da memória. A gente faz isso direto, automaticamente. Eu aposto que, para memorizar o DRE de vocês separam em bloquinhos. Não leem o número inteiro, como está no exemplo, por exemplo. Fazer diferenciação. Então, atribuir características próprias, distintas e bem diferenciadas entre si são mais facilmente memorizadas. As letras X, K, P e Y, elas são mais facilmente memorizáveis do que O, Q, C, G, que são muito parecidas entre si, redondinhas. E verbalizar também ajuda. Então, informações apresentadas verbalmente são mais facilmente retidas pela MCD do que as apresentadas apenas visualmente. A gente também pode aperfeiçoar a MLD. Como? A gente pode construir redes neurais. A memória de longa duração, ela é de natureza semântica associativa, como eu falei anteriormente. Ela organiza-se numa rede, numa série de nós em uma rede, associando conceitos. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue construir essa rede.
nós podemos utilizar informações chaves. As informações, elas podem ser classificadas dentro de categorias ou classes já existentes na memória. Vamos supor que você seja um biólogo e você encontrou um novo animal. Você conhece as características de artrópodes, por exemplo. E ao olhar aquele animal, você percebe que ele tem essas características em comum. Então, ele é facilmente reconhecível porque você já tem essas informações classificadas na sua memória. Nós podemos dar significado. Às vezes, números não relacionados entre si podem ser associados com outros que têm um significado para a pessoa, como data de aniversário, número de telefone. A gente faz muito isso com senha, né? É mais fácil a gente lembrar de uma senha se ela for um número que a gente conhece. A gente não deve fazer isso por conta da segurança, mas é comum. Formar palavras mnemônicas. É um truque muito usado para memorizar sequências de nomes por meio da formação de novas palavras. Então, utiliza-se as iniciais desses nomes. Por exemplo, Tuno são iniciais de 3, 1, 9 e 8. Podemos também construir imagens visuais. Então, associar itens com imagens visuais que são disponíveis em grande número e variedade na MLD, criando novas e criativas associações. Bom, mas a gente, então, aprendeu que nós sentimos os sinais, percebemos eles, memorizamos, mas como que organizamos essa informação? A organização da informação é um dispositivo de informação. Perdão, na verdade, um dispositivo de informação não transmite propriamente informações, mas emite estímulos que podem ter ou não significado para o receptor. Então, diversas características desses estímulos, como frequência, intensidade e duração, podem ser importantes para que os mesmos possam ser corretamente percebidos e interpretados pelo receptor. Temos também a capacidade do canal. Então, quando se fala em canal, refere-se a uma determinada dimensão de estímulo, que são os nossos sentidos: tato, olfato, paladar, visão. E cada qual possui um limite superior. É aquele limiar e o limiar superior, que ele é representado pela quantidade de informações que pode ser recebida por unidade de tempo em termos absolutos. Então, o limite humano situa-se entre 40 e 50 bits de informação por segundo. Acima disso, a pessoa ela fica sobrecarregada, ela entra num estado de estresse e começa a perder informações. Experiências em laboratório, em um laboratório controlado, encontraram a seguinte relação linear entre a quantidade de estímulos recebidos por minuto, x, e o número de erros, que é o y. Bom, sinais simultâneos. Eles ocorrem quando o operador deve dividir sua atenção entre dois ou mais estímulos relevantes apresentados ao mesmo tempo, exigindo o uso simultâneo de dois ou mais canais de informação. O que ocorre quando tentamos prestar atenção em mais de uma fonte ao mesmo tempo é um desvio consciente de atenção, rapidamente, indo e voltando de um estímulo para outro, captando fragmentos dos mesmos, que ficam armazenados na memória de curta duração. O nosso cérebro ele é capaz de fazer essa contextualização dos fragmentos que a gente vai coletando. Mas na realidade, a gente tem a impressão que estamos prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas não. A gente presta atenção cada hora em uma, mesmo que seja rapidamente. Em geral, ocorre a interferência de um canal sobre o outro. E assim, a capacidade do conjunto é menor do que a soma das capacidades individuais. Essa interferência de um sinal sobre o outro é chamada de mascaramento. E ela tende a crescer com sinais simultâneos, que são apresentados no mesmo canal, ou então quando há semelhança entre esses sinais. Esses sinais simultâneos, eles acabam por provocar facilmente a degradação no desempenho e por isso eles devem ser evitados. Pode ser, inclusive, perigoso. Por exemplo, na imagem à direita do slide, a gente tem uma pessoa dirigindo e falando ao celular. Ela está recebendo sinais simultâneos, que é do trânsito,
São vários sinais ao mesmo tempo no trânsito, mas ela está dividindo a sua atenção com a tela do celular, com o áudio que ela vai ouvir, com a mensagem que ela vai enviar. E essa interferência, ela sobrecarrega o operador e ela também acaba por diminuir o seu tempo de resposta, que é o que eu vou falar mais à frente. Então, ela pode ser perigosa. Porém, se não for possível, se for inevitável numa estação de trabalho, por exemplo, receber sinais simultâneos, é recomendado que se estabeleça um tipo de critério de prioridade para os sinais mais importantes. Em relação aos sinais redundantes, os sinais redundantes, eles criam uma situação de duplicidade, ou seja, são representados estímulos por 2 ou mais canais diferentes para o mesmo propósito. Então, é uma ambulância. Uma ambulância ela emite som e também a luz da sirene. Então, é um sinal redundante, para que você perceba que tem uma ambulância passando. Como a gente vê na imagem, a percepção média para um sinal duplo, considerando aditivo e visual, é bem maior do que apenas o sinal visual, por exemplo, e o tempo de reação é menor. Então, analogamente, por exemplo, em um painel complexo, vamos imaginar um avião, cada mostrador pode estar associado a um ruído de diferentes frequências. E que ao soar esse tipo de ruído, o operador ele concentra a sua atenção naquele mostrador correspondente, então o seu tempo de reação é menor. Isso com certeza auxilia no trabalho. Mas o que é ruído? O ruído é um estímulo desagradável ou indesejável que pode atrapalhar a percepção do sinal e pode ser subjetivo, varia de pessoa para pessoa. E ruído não está relacionado apenas à audição, não. Ele pode ser estendido para qualquer tipo de sinal que atrapalhe a percepção, independente do canal. Os ruídos eles tendem a degradar a percepção de um estímulo pelo efeito do mascaramento. Então, se você estiver recebendo sinais simultâneos, pode ser que um deles seja um ruído. As instruções verbais são o principal meio de transmissão de informações entre as pessoas e podem assumir diversas formas, como passar uma instrução verbal de forma clara. Bom, a gente pode construir frases curtas e simples, limitar essas frases a 10 palavras, separar elas em orações objetivas. A gente pode usar a voz ativa e não a passiva. Por exemplo, na passiva, a máquina foi ligada pelo operador. É preferível que você fale que o operador ligou a máquina. É mais fácil de entender. A gente também prefere utilizar a forma ativa e não a negativa. A negativa ela tende a confundir quem escuta, porque ela representa o complemento de uma ação. Vamos comparar. Na negativa, não se pode afirmar que não existem falhas. E na afirmativa, existem falhas. É bem mais fácil de compreender, não é mesmo? E como as instruções verbais, elas vão impactar na memória. Bom, muitas tarefas elas dependem da correta lembrança, dessa recuperação de instruções verbais. Mas isso depende da forma como essas informações elas foram apresentadas e memorizadas. Então, para você memorizar mais facilmente essas informações verbais, tem algumas dicas, alguns métodos. A gente pode pegar a sequência das palavras. Então, a sequência das palavras contidas na instrução deve corresponder à mesma sequência de operações. No manual de instrução, por exemplo, as sequências de instruções, elas são claras e elas correspondem ao que deve ser feito, passo a passo. Temos o certo e o errado. Então, as instruções elas devem dar ênfase apenas à maneira correta de realizar uma tarefa, como novamente no manual de instruções. Por exemplo, vamos supor que você queira tirar um parafuso ou um prego da parede. O manual de instrução não vai falar assim: não retire o parafuso com a parte de trás do seu martelo. Ele não vai falar isso, ele vai falar: retire o parafuso com uma chave de fenda. Temos as informações chaves. As informações chaves, elas servem para puxar a rede neural correspondente à informação armazenada procurada. É a questão, né, da associação da memória de longa duração. E as expectativas do receptor. Então, se o receptor ele já
espera receber aquele sinal, aquela informação, para ele é mais fácil fazer uma conexão dessas informações chaves, por exemplo, para ligar esse ouvinte e, e assim ele entender mais facilmente do assunto que vai ser tratado. Ok, a gente sentiu, a gente percebeu, a gente armazenou, mas como que a gente processa a informação? Esses estímulos, eles são captados pelos órgãos sensoriais e transmitem ao sistema nervoso central por meio das conexões entre células nervosas que formam uma cadeia chamada via aferente. Após processadas, elas retornam pela via aferente aos órgãos de ação, produzindo as respostas. A gente falou sobre isso no início do curso e a gente viu também o esquema do processo da reação. A gente recebe um estímulo, coloca a mão lá em cima da fogueira novamente. Recebemos o estímulo, sentimos o calor, percebemos que está quente. Os nossos órgãos sensoriais, nesse caso o tato, fez essa conexão com a via aferente. A gente entendeu que está quente e então produzimos a resposta, que é retirar a mão. Nisso entra o tempo de reação. O tempo de reação é o intervalo entre a recepção de um estímulo e a emissão de resposta pelo organismo. E existem diversas circunstâncias que podem modificar a velocidade e a precisão dessas respostas. Então, o tempo de reação ele é influenciado diretamente pelo grau de incerteza da resposta. Quanto maior o número de alternativas a serem selecionadas, maior será o tempo de reação. Como assim, Natália? Maior o número de alternativas. Quanto maiores os estímulos, maior vai ser o tempo de resposta. Quanto mais complexo for o estímulo também. E esse tempo ele pode ser expresso pela lei de Hick-Riemann, que é TR, tempo de reação, igual a A mais B mais H, sendo A mais B descobertas em laboratório. Então, o H é a quantidade de bits contida no estímulo, o TR é a soma de diversos estágios distintos numa cadeia em que o estímulo é convertido em resposta, e assim a constante A ela está relacionada com o mecanismo de percepção do estímulo e emissão da resposta, e B está relacionado com o processo de tomada de decisões no sistema nervoso central. A complexidade da informação, como eu falei, ela interfere no tempo de resposta, assim como a expectativa para a recepção do estímulo. E sistemas de decisões mais simples, eles permitem respostas mais rápidas, além de apresentar também maior confiabilidade nessas respostas. O índice de erro é menor, se o sistema ele for mais fácil de compreender. Quando a gente recebe muita informação, quando estamos saturados de informação, nós ainda temos a capacidade de selecionar aquelas informações que são mais importantes para uma tarefa que vamos executar. Assim, a gente aumenta a nossa sensibilidade para certos estímulos. Por exemplo, uma mãe pode ouvir o choro do seu bebê durante uma festa barulhenta, ela está sensível àquele barulho. Porém, devem haver regras de prioridade claramente estabelecidas para que o trabalhador não decida de acordo com seus próprios critérios pessoais, porque nem sempre o trabalhador vai levar, o seu critério pessoal vai levar ao bom desempenho do sistema. Tratando dos níveis de excitação, o nível de excitação de uma pessoa influi na sua capacidade de percepção e nas respostas fisiológicas. Então, a captação dos estímulos depende do nosso nível de excitação. E aqui a gente não está falando simplesmente sobre um limite máximo do que a gente consegue receber. A gente também está falando do nosso próprio organismo. A nossa excitação, ela aumenta ao longo do dia. Então, ela tem o seu ponto mais baixo durante o sono e vai aumentando conforme a gente desperta, atingindo um ponto ótimo. Porém, se a gente continua recebendo excitação de informações durante o nosso dia, vai atingindo um momento onde a gente começa a ficar sobrecarregado. E então, as pessoas, como mostra ali no gráfico, a gente apresenta baixo desempenho nos dois extremos, tanto em caso de baixa como de alta excitação.
Essa excitação ela pode ser verificada por diversos métodos, né, como temperatura, pulsação, nível de adrenalina. E o trabalho ele deve ser organizado de modo a manter um certo nível de estímulo, procurando situá-lo em torno do seu ponto ótimo para evitar monotonia ou estresse. É possível fazer isso em caso de pouca atividade, por exemplo, onde há monotonia. Você pode aumentar o nível de atividade para aquele trabalhador, ele vai ficar mais satisfeito. Ou então, quando há estresse, ou seja, você tem muita atividade, você não tem os recursos necessários para cumprir aquelas atividades, você disponibiliza esses recursos para o trabalhador. A vigilância é a capacidade de manter elevada atenção. Em geral, os trabalhadores não apresentam bons resultados em tarefas que exijam vigilância contínua. Então, o desempenho ele cai em 20% após cerca de 20 minutos, meia hora de contínua atenção numa tarefa. E nisso, os erros tendem a crescer devido à distração, monotonia e o sono. Por exemplo, um caminhoneiro, meu tio é caminhoneiro, e ele detestava dirigir do Rio para Bahia. Ele falava que a estrada era muito reta, não tinha em algum pedaço da estrada não tinha curva por longos quilômetros. E nisso era monótono. E o fato de ser monótono e aumentar a distração era perigoso. Então, em situações assim, é necessário que hajam mudanças nas condições do ambiente para quebrar essa monotonia. Por exemplo, o caminhoneiro ele pode abrir a janela para deixar que bata o vento no rosto. Realimentação. Realimentação é o feedback, tá? Então, realimentação é uma resposta emitida pelo sistema a uma ação executada pelo trabalhador. Ela exerce forte influência no desempenho do trabalhador e quanto mais rápida for a realimentação, melhor serão os indicadores. Então, de acordo com Chapanes, no ano de 62, existia uma fábrica onde dois grupos trabalhavam com peças. Ambos começaram do zero, nenhum tinha experiência prévia, e eles tinham acesso a um visor da quantidade de peças trabalhadas. Um grupo teve esse visor tampado e o outro grupo tinha o visor disponível para consulta. Ao final de 2 semanas, o grupo que conseguia enxergar a quantidade de peças trabalhadas teve um rendimento de produtividade 117% de vezes maior do que aquele que não conseguia enxergar. Então, a realimentação, o feedback, ele é capaz de aumentar a produtividade e os indicadores no geral. Também é possível que ele aumente a competição. Mas é importante que o feedback ele seja feito de forma clara e objetiva, para não confundir a pessoa que está recebendo. Se tratando de tomada de decisões, os seres humanos não são tão racionais. Então, eles não consideram todas as opções possíveis e avaliam mal as probabilidades de cada uma. A gente não tem a consciência de tudo que pode acontecer por conta da nossa memória de curta duração. Também não temos a capacidade de calcular a probabilidade de cada uma. Além de sermos influenciadas por fatores subjetivos, como medo, gostos pessoais e objetivos próprios. Então, o processo decisório, ele usa tanto a memória de curta duração como a de longa duração, e a principal causa das dificuldades de decisões complexas está na capacidade da MCD. As consequências de uma decisão são chamadas de resultados, e esse resultado é associado a um valor subjetivo de utilidade. Modelos recentes de um processo decisório consideram 3 etapas na tomada de decisões, que é a coleta de informação, avaliação e seleção. Então, a coleta, você seleciona as informações para que você melhore a qualidade do seu resultado. Após selecionar essas informações, você que coleta para avaliar a situação, você compara com o conhecimento que você já possui, para tentar perceber os fenômenos e, se necessário, interpretar o seu significado, construindo um modelo cognitivo, prevendo, de forma possível, a evolução futura daquela situação. Então, a gente seleciona uma opção. E, ao selecioná-la, a gente descreve em detalhes e providencia o que for necessário, os instrumentos necessários para implementá-la.
Porém, nem sempre é fácil tomar uma decisão. Existem objetivos que são conflitantes. Objetivos conflitantes ocorrem quando há oposição entre as alternativas possíveis. E, em alguns casos, os conflitos são dramáticos. E essa decisão ela chama-se de trágica, visto que todas as opções são mais. Por exemplo, você é chefe de um setor na sua empresa, é responsável por cuidar da rede elétrica. E vocês precisam cuidar da rede elétrica no momento, mas para isso vocês precisam desligar toda a rede elétrica da empresa, ou seja, ninguém vai trabalhar, ou então seus funcionários mexem nela ligada, aumentando o risco de acidentes. Nenhuma das situações, nenhuma das situações é boa. É uma decisão trágica, mas ela precisa ser tomada. Por isso, é necessário que haja um critério claramente estabelecido. A decisão ela não pode ficar à mercê do critério pessoal do trabalhador, que em geral vai atender aos seus interesses pessoais. O exemplo de uma mina de carvão é que a exploração de uma mina de carvão, como a gente sabe, é perigosa. Mas nessa mina específica, os trabalhadores recebiam pela produtividade, ou seja, quanto mais carvão extraído, mais eles ganhavam. Porém, para extrair mais carvão, eles deixavam a segurança de lado, eles faziam essa escolha entre essa decisão. Mas isso não é bom para a empresa. A empresa, se acontecer alguma coisa com os funcionários, ela perde mão de obra, ela perde indenização, ela pode perder em prejuízo à mina. Então, por conta disso, dos trabalhadores levarem em consideração o seu gosto pessoal, o seu critério pessoal, pode não ser bom para o todo da organização. E é necessário, então, que haja uma hierarquia de decisões, um critério bem definido, além, desse caso específico, de treinamento sobre segurança. Há desvios que são introduzidos pela percepção humana. A gente introduz diversos tipos de desvios que influenciam nas nossas decisões. Eles são decorrentes tanto da nossa alimentação natural, como pela inclinação para obter resultados esperados. Como, por exemplo, a simplificação, a gente tende a simplificar uma situação que ocorreu com a gente, principalmente por conta da nossa reduzida capacidade da MCD. A gente também tem uma tendência conservadora, a gente conserva as hipóteses originais, aquilo que a gente já conhece. Se acontece algo novo, a nossa tendência é desconfiar. Nós também temos uma tendência central, a gente subestima probabilidades baixas e subestima aquelas de alta frequência. É por isso que todo mundo joga na loteria no final do ano, mas sai de carro sem cinto de segurança. A gente também sofre de influência de fatores estranhos, a gente pode acreditar que fatores que não têm relação entre si, na verdade, têm. Nós temos uma preferência própria. Nós também temos a utilidade marginal decrescente, onde os valores subjetivos de ganhos ou perdas não se relacionam linearmente com o seu valor objetivo. Por exemplo, um estudo mostra, em relação a perdas, que as pessoas preferem perder R$ 5 de um total de 100 do que 50 de um total de 1.000, sendo que a proporção entre ambos é a mesma. E temos também a predominância de fatos mais recentes, a gente esquece o que aconteceu no passado, mesmo que tenham sido mais trágicos. Naturalmente, não escolhemos conscientemente nenhuma dessas tendências, mas elas fazem parte do nosso próprio processo de percepção humana. Bom, esse curso ele foi ministrado de acordo com o livro Ergonomia, Projeto e Produção, do Ichiro Ida. E ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção e bom jogo para todo mundo.